O item que nós temos que observar e que é onde que mais ocorre a reprovações dos projetos por conta do padrão de entrada não estar adequado, tá? Primeiramente, eu tenho que pegar na conta de energia do meu cliente. Aqui eu tenho um exemplo de uma conta de energia, no qual esse cliente aqui, ele tem a categoria de B1 residencial trifásico, rede elétrica 220 e 127. Então você tem que conhecer a norma de padrão de entrada da sua concessionária. No site da concessionária tem as normas lá, você vai pesquisar e vai encontrar qual é a norma. E eu tenho que conhecer essa norma. Por quê? Eu tenho que ter esse padrão de entrada adequado. E essa norma, ela muda com muita frequência, né? Eu tenho, por exemplo, a norma GED 13, eu vou colocar ela para vocês na tela e vocês vão observar. No canto embaixo dela está escrito a data da última publicação dela. E em cima, no campo onde que está a categoria A1, na lateral, né? A1, A2, B1, B2, é o tipo do cliente. É como que deve ser montado esse padrão de entrada. Então, nessa conta que eu estou dando o exemplo, B1 residencial trifásico. Eu também tenho o padrão de entrada para contas que tem a categoria, para clientes, né? Que tem a categoria B1 residencial bifásico. Então, se eu tenho um padrão de entrada B1, ele pode ser tanto bifásico como trifásico, tá? E também tem a especificação do tipo da caixa, tá? Essa daqui ela é uma caixa tipo 1, eu tenho caixa tipo 2, que é mais uma dessa na lateral, onde que o relógio, o medidor fica nessa caixa e você tem o disjuntor na outra caixa. Lembrando, o disjuntor do padrão de entrada também está lá especificado nessa norma, qual que é a amperagem desse disjuntor. O padrão de entrada para categoria B1, o disjuntor é de 63, é de 63 amperes. Então eu tenho que seguir exatamente o que está dentro dessa norma. É importante que dentro desse padrão de entrada, no disjuntor desse ramal de entrada, tá? Não tenha nada além do disjuntor e do cabo de entrada e do cabo que alimenta o meu circuito elétrico da minha residência. Se eu tiver tomadas sendo puxadas desse disjuntor, eu tenho que limpar esse quadro, eu não posso ter fio, nenhum outro tipo de fio passando ali dentro. Tenho que ter o aterramento, né? Tenho que ter o neutro aterrado e a bitola do cabo tem que ser compatível ao cabo da bengala, ao cabo da bitola que está especificado na norma. A bitola do cabo para padrão de entrada B1, eu tenho especificado lá na norma, é de 16 milímetros. Então, por exemplo, se eu tenho o cabo que vem lá da minha bengala, alimentando a minha residência no meu disjuntor do ramal de entrada de 10 milímetros, ele está irregular. Eu tenho que pôr um cabo de 16, no mínimo. A concessionária, no momento em que você submete um projeto do sistema fotovoltaico, ela vai querer que pelo menos o seu padrão de entrada esteja corretamente dentro da norma. Então, é de extrema importância esse cuidado, olhar o padrão de entrada, olhar as especificações técnicas que existem naquele padrão de entrada e se está dentro da norma de padrão de entrada vigente. Pode acontecer também do meu padrão de entrada estar uma categoria abaixo da que eu hoje sou. Então, se eu coloquei esse padrão de entrada há 20 anos atrás e hoje eu tenho um consumo dobrado do que eu tinha há 20 anos atrás, a minha carga hoje já não é a mesma de 20 anos atrás ou de 10 anos atrás. Obrigatoriamente eu tenho que subir de categoria. Então eu tenho que montar um padrão de entrada de acordo com a categoria que eu vou enquadrar. Tá ok?